horas, já estamos no ano de 2026. Alguém poderia dizer mais ou menos? Quem sabe aí umas 2 horas, senhor? Faz a conta. 2 horas. Hã? 1h15 só, que bom. Aí eu fico pensando, olha aqui para mim, eu fico pensando, todas as vezes que termina um ano, o que é que a gente deseja? Que o ano seguinte seja bom. Mas a palavra de Deus, ela diz que o planeta Terra, ele caminha para a sua destruição. Quando eu vejo o povo de Deus agradecendo, clamando, eu não tenho dúvida, nós vamos ver daqui a pouco, que Deus vai cuidar de você. Amém. Deus vai proteger você. Deus vai providenciar para você aquilo que você vai precisar. E a gente fica olhando para dentro de nós e pensando assim: eu sou um milagre. Não é verdade? Quando a gente olha o início de 2025 e agora estamos no início de 2026, eu agradeço a Deus por mais um ano de vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. Eu agradeço a Deus porque eu tenho certeza que a minha vida, ela vai até quando Deus permitir. E que a vida de todos nós, como membros da Igreja do Senhor e da Igreja de Bela Vista, da Vila Kennedy, de São Francisco, ela será uma vida de proteção. Lembram-se quando Deus falou para Paulo: a minha graça? Você já parou para pensar o que é isso? Se todos nós, queridos, dissessem hoje, ou a hora que você quiser, assim: Senhor, confirma para mim, fala para mim, Senhor, em sonho, em visão, em pessoas, falando, dizendo: você é filho do Deus Altíssimo. Amém. Eu estava chegando na casa do meu pai em Maceió, no bairro do Clima Bom, e parou um fusquinha assim na minha frente. Eu confesso para vocês, que fusquinha feio. Não tinha para-choque, não tinha tampa do motor. Hein, Fabiano? Já imaginou chegar um fusquinha desse lá? Eu olhei assim meio de lado, a porta do lado direito estava amarrada de corda. E quando o rapaz acelerava, era um barulho tremendo, não era só um barulho. Eu estava bem colado atrás. Quando ele acelerou, aquele tufo de fumaça. Mas o que me chamou a atenção não foi o fusquinha feio. Foram 2 coisas. O dono do fusquinha feio, não sei se alguém aqui tem fusca. Eu acho que não, né? Mas não foi a aparência do Fusca, mas a felicidade do dono do Fusca, Fabiano. Ele estava, eu acho que tinha um sonzinho lá, não sei se no carro ou no banco, não sei, e ele estava vibrando, e ele se balançava, e eu disse assim: Senhor, olha o carrinho desse rapaz, e ele está numa felicidade tão grande. Queridos, muitas e muitas vezes nós não estamos em um Fusquinha, estamos num Corolla, num SV, numa caminhoneta de luxo, e muitas vezes Deus tem abençoado a nossa vida assim, com força, todo dia, e a gente anda assim. E quando aparece qualquer coisinha, a gente olha para o céu e diz assim: ó Deus, por que comigo? Senhor, não podia ser com outra pessoa, mas por que não você? Por que não nós? Quando nós olhamos para 2025, irmão, a gente se lembra das promessas que nós fizemos no período final de 2024, na entrada de 2025. Não precisam me dizer, mas eu sei que muitos, quem sabe todos nós, começamos a colocar naquela listinha lá que a gente pede para 2026.
Eu estava hoje teclando com um amigo meu e ele disse: Elias, será que nesses pedidos nós pedimos para que o Espírito Santo habite em nós em 2026? Será que você pediu? Será que você disse assim para o Papai do Céu: Senhor, me prepara para encontrar contigo e viver no teu reino para todo sempre? Será que fizemos isso? Sabe, Michael Prosek, ele era fascinado por leões. Ele conseguiu um casalzinho de leão. O leão, como é o nome da esposa do leão? A leoa. Os dois pequenininhos, bonitinhos, a coisinha mais linda. Mas eles eram leões. E ele pegou, levou para casa e começou a cuidar daquele casalzinho de leões. E era a coisa mais fofa. Quem sabe ali ele colocava perfume. Ele alimentava todos os dias. Ele brincava com os leõezinhos. E o governo do seu país foi lá e disse: você não pode ficar com esses leões. E por muito pelejar, ele levou lá para o quintal e mostrou as celas, as jaulas. Ele disse: deixa eu ficar com eles, eu vou cuidar deles. Depois que ele tiver maiorzinho, o senhor leva. Vocês levam, o governo permitiu. E todos os dias o Michael entrava na cela dos leõezinhos, brincava, os leõezinhos lambiam o Michael. Ele alimentava os leõezinhos, colocava água para os leõezinhos. Quem sabe ali dava vitamina, injeções, para que aqueles leõezinhos crescessem com saúde. E um belo dia, quando ele já estava com aproximadamente 36, 37 anos, o pai dele foi visitá-lo e procurou pelo Michael e disse: Michael, onde você está, Michael? E foi andando pela casa e chegou no quintal e nada, nenhum som do Michael. E ele foi andando, e quando ele chegou lá, dentro da cela daqueles leõezinhos, que não eram mais leõezinhos, mas um leão robusto, forte, que dava esturros como um animal feroz, lá estava o Michael, dilacerado por aqueles leões. Aí eu comecei a pensar, sabe, na nossa vida, muitas vezes nós brincamos com os leõezinhos da vida, não o leão físico. Aqui no nosso país vizinho, a Argentina, tem um zoológico lá que você pode entrar e colocar os animais no seu colo. Você pode andar com leões grandes. Você andaria, você colocaria, você alimentaria, você cuidaria. E quando a gente olha essas coisas, queridos, eu não posso pensar em outra coisa. O pecado, ele chega devagar. Ele é igual um leãozinho pequeno, que a gente vai acariciando, vai brincando com o pecado, vai achando que o pecado não é destruidor. E muitos, às vezes, quando vem se dar conta, estão sendo tragados pelos leões do pecado. O que foi que você fez em 2025? A quem você deu mais atenção? A Deus Pai ou os leõezinhos do pecado? Eu às vezes fico pensando assim: por que nós somos assim?
muitos de nós nos alimentamos com aquilo que não vai ser legal para nós. Eu não estou falando de comida. A Bíblia diz que o nosso adversário, Satanás, ele ruge igual um leão. Ungidos que amedrontam, mas que no começo eles são inofensivos, mas vai crescendo, crescendo, e ele vai tomando conta de nós. O que você prometeu hoje para Deus? Eu fiz algo de ontem para hoje, nem Nilda sabe. Eu já falei aqui, o nosso quintal tem um muro alto. Os meninos já foram lá em casa, algumas pessoas. Eles falam assim, que gostoso nesse quintal. E eu fico feliz porque ali eu consigo. E eu pedi a Deus assim, Senhor, me dá sabedoria para pedir. E acima de tudo, Senhor, está tão difícil, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Quando eu olho para esta igreja, e eu fico pensando assim, que Deus disse assim, olha, eu vou escolher você como um dos líderes da igreja do Boa Vista 1. Hoje, como um dos anciões dessa igreja. O que eu tenho para falar para essa igreja é: tomem cuidado com o que vocês prometem. Porque quem promete precisa cumprir. Porque aquilo que Deus promete fazer por você, Ele vai cumprir, mas nós precisamos pedir. E hoje, de madrugada, eu falei para Deus assim, estava uma noite bonita, estava um vento gostoso. Eu disse, Senhor, eu posso viver o dia de hoje e pedir amanhã de madrugada para o Senhor? Muitas e muitas vezes Deus responde com o silêncio. Silêncio. Vocês acham que eu tinha esquecido do Fusquinha? Duas coisas me chamaram a atenção: a alegria do comandante daquele Fusquinha e a frase que tinha assim atrás do Fusquinha. E a frase que tinha atrás era assim, preste atenção: sou filho de Deus. Primeira frase. Eu dentro do carro, que legal, filho de Deus. É um parceiro meu. Embaixo ele botou assim, letras garrafais bem grandes assim: sou irmão de Jesus. Espetacular. Quando você olha para a sua vida, aí você diz, nossa, agora eu estou me dando conta, eu sou filho de Deus, e o filho de Deus é o meu irmão mais especial. E esse meu irmão mais especial, um dia ele desceu do céu, esvaziou-se da sua divindade, se fez carne como eu, para me libertar dos leãozinhos desta vida. Sou irmão de Jesus, sou filho de Deus. Embaixo ele colocou assim, é o fraco. Quando você olha para você, que você vê que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a Trindade que está dizendo assim, deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu andar com você. Eu tenho falado, com certeza eu já falei aqui, que tem um ditado que diz assim, diz-me com quem tu andas, e a igreja diz? Como é? Vou repetir, vocês respondem, por favor. Diz-me com quem tu andas?
Aí a gente diz assim: eu sou filho de Deus. Mas quantas e quantas vezes, mesmo sendo filho de Deus, eu começo a alimentar os leõezinhos que aparecem na minha vida? Inofensivo, coisinha mais linda, bonitinho. E aquele leãozinho, aquele pecadinho, ele vai crescendo, crescendo, ninguém sabe. E um dia ele vai fazer uau, ele vai abraçar você. Mas quando a gente olha para o pecado e a gente vê que Deus diz assim: olha, eu estou colocando uma legião de anjos ao seu redor para fazer uma corrente de proteção em você. Mas o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão grande, querendo destruir você, acabar com você. Quantas e quantas vezes no ano de 2025 esse leão se aproximou para destruir a sua vida? Mas quando ele foi chegando perto, ele percebeu que tinha uma corrente de anjos, uma legião de anjos ali protegendo você. E quando a gente clama a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, cuida de mim, ele passou o ano todinho de 2025 protegendo você, amém, cuidando de você. Eu só ouvi um amém. Amém. Posso repetir? Você passou o ano de 2025, os anjos do céu, o seu anjo, descendo e protegendo você. Amém. Quando você olha para o céu, você vê um Deus que diz assim: olha, filho, mesmo Satanás, o meu adversário, o seu adversário, querendo destruir você, eu estou com você. Amém. Ainda diz: até os confins da terra. Quantas e quantas vezes em 2025 você foi quase destruído? Você foi quase atropelado. Você, quem sabe, foi quase atingido por uma bala perdida. Você foi quase consumido por um câncer maligno. Você foi quase atingido por um AVC, por um infarto. Mas Deus disse assim: esse é meu. Amém. Só ouvi mais um amém. Amém. Isso é muito gostoso. Isso é muito sério. Eu já passei pelo AVC, pelo infarto e por um problema de visão. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é comigo. Amém. O que eu pedi a Deus, a única coisa que eu pedi a Deus foi assim: Senhor, me dá sabedoria para saber escolher em 2026. Me dá sabedoria, Senhor, para eu poder ajudar a minha igreja. Não foi fácil aceitar, porque o meu ministério, junto com a minha esposa, é muita viagem. Semana passada a gente estava a 400 quilômetros daqui. E quando terminou ali o final de semana, a liderança da igreja disse: veio a pergunta, quanto você quer para ficar aqui 90 dias e fazer um evangelismo? Aí eu pensei em quê? Em Deus. Eu pensei do meu compromisso com esta igreja. Eu disse: Senhor, assim como Tu nos usaste em outros lugares, nos use também aqui em Caruaru, na Boa Vista 1, para quem sabe, irmãos, a gente vê essa igreja lotada de fiéis, de pessoas que querem ir para o céu. Amém. Quando a gente olha para essas coisas, a gente fica feliz. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Versos 5 e 6.
Amém? Diz assim: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm. Pararam para pensar no que a gente acabou de ler. Que a vida de vocês, Boa Vista 1, seja isenta de querer ter aquilo que você ainda não pode. Quem sabe alguns de nós podem dizer assim: eu quero isso. Mas será que aquilo que você está pedindo é o que Deus tem de melhor para você em 2026? Será? Quantas e quantas vezes a gente não sabe pedir? E eu quero, em nome de Jesus, que essa igreja aprenda a pedir agora no início de 2026. Peça com sabedoria. Faça igual Salomão: Senhor, dai-me sabedoria para eu poder viver. Amém. Dai-me sabedoria, Senhor, para que eu possa usar as minhas forças na pregação do Evangelho. Amém. Dai-me sabedoria, Senhor, para que eu, que fui eleito líder de algum departamento, a gente possa arregaçar as mangas, como diz, empenhar-se cada dia mais pela pregação do Evangelho. Ah, Senhor, eu quero chegar ao final de 2026 com o mesmo entusiasmo de quando começamos o ano. O restante do verso diz assim: porque Deus disse. Olha isso aqui, queridos, que esse verso Deus colocou para mim conversar com vocês. Olha o que é que diz aqui, ó. Porque Deus disse: de maneira alguma, Boa Vista 1, deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente. Que todos os dias a gente possa ouvir Deus dizendo para nós, na nossa cabecinha, na nossa mente, no nosso coração: de maneira nenhuma abandonarei você. Amém. De maneira nenhuma. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Se o Senhor é o meu auxílio, se Ele nos coloca com a sua mão protetora sobre mim, sobre nós, Amém. ninguém poderá mexer com você. Amém. Mesmo que aconteça alguma coisa, a gente precisa confiar no Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo está passando por um período difícil, eu não sei. Eu ainda não sei nem o nome de todos vocês. Quero até fazer um acordo com você. A partir de hoje, olhe para mim e diga assim: irmão, meu nome é fulano. Para eu poder decorar, para eu poder orar por você, citando o seu nome. Amém. Sabe por quê? Porque Inácio Portugal, ele fez uma das músicas mais bonitas. Tem alguém orando, posso sentir. Eu fiz uma das orações mais impactantes da minha vida. Eu escolhi um dos ministros do céu. Deixa eu ligar para esse aqui. Será que não dá para a gente fazer isso a partir de hoje? E ele disse: bom dia. Eu disse: feche os olhos. Eu fiz uma oração específica por ele. Orei, pedi proteção, pedi que Deus cuidasse dele, da sua saúde, da sua família, que Deus abençoasse ele cada dia, cada instante, cada minuto, para que ele pudesse crescer em espírito e em verdade. Amém. Quando terminei a oração, ele fez: por quê? Tchau. Ele me ligou, eu peguei o telefone, e liguei de novo. Aí ele me ligou novamente. Ninguém está acostumado com isso.
Se um dia fizer isso com alguém daqui, não se assume, que vai acontecer. Por isso que eu quero saber o nome de todos. E depois ele me encontrou e disse assim: nunca ninguém tinha feito aquilo que você fez. Eu disse: o que foi que eu fiz? Ele disse: não lembra? Eu disse: refresca a minha mente. Ele disse: você orou por mim e quando eu ia falar alguma coisa você me ligou. Mas a Bíblia diz que aquilo que é ligado no céu é ligado Na terra. na terra. Quando você olha para as pessoas aqui de dentro desta igreja ou lá fora, você tem apresentado ele diante de Deus o Pai? Você tem feito uma corrente? Eu não vou dizer porque não seria legal nem ético da minha parte falar por quem eu já orei aqui hoje. Mas Deus o sabe. Eu queria fazer um acordo com vocês. Nós vamos trabalhar muito esse ano. Amém. Nós vamos trabalhar muito esse ano. Amém. Nós vamos trabalhar muito esse ano. Amém. Está melhorando? Nós vamos trabalhar muito esse ano. Amém. Quando eu falo nós, não sou eu sozinho. É nós. Vamos pregar, vamos anunciar. Mas queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não esperem dias fáceis. Mas esperem a proteção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Amém. Ele vai nos proteger. Amém. Valorize o que você já tem. Valorize. Agradeça pela esposa, pelos filhos. Agradeça pela casa que você mora, pelo carrinho que você tem, mesmo que seja um fusquinha feio. Agradeça pelo café, pelo almoço, pela janta. Agradeça pela esposa que lhe abraça. Quando você está dormindo e quem sabe está aquele filhozinho. Eu gosto de brincar com a minha esposa. E às vezes eu peço. Me abraça. Me abraça. E às vezes ela ainda está dormindo. Eu chego no ouvidinho dela e falo assim: ei, me abraça. Sabe, se você chegar para Jesus e dizer: Senhor, me abraça. Senhor, vamos comigo. Senhor, eu estou enfrentando um problema no meu trabalho, Senhor. Providencia a unção sobre o meu trabalho. Eu não posso parar de trabalhar. Deus vai agir. Lembra da música? Que Ele vai agir, não sei quando, não sei como. Tenha paciência. Ele vai agir. Eu não posso começar 2026 sem falar essas coisas para vocês. Confie no Senhor. E Ele satisfará os desejos Do teu coração. do meu coração, não só do meu, Do do nosso coração. Outra coisa, Deus está cuidando de você. Amém. Deus está providenciando o que você precisa. Deus vai continuar providenciando o que você precisa. Amém. Deus vai continuar cuidando de você. Sabe por quê? Porque Ele ama você com um amor incondicional. Amém. Você já pensou o que é um amor incondicional? Você já pensou Deus dizendo para você assim: ei, igreja de Boa Vista 1, eu amo você. E muitos de nós falam assim: ah, é, Senhor, o Senhor me ama. Que legal. Mas você ama Jesus? Ame. Mesmo alimentando e acariciando os leõezinhos? Ama. Cuidado. Contentai-vos com as bênçãos que Deus derramou sobre você até agora. Amém. Cuidado com o que vocês já pedem.
Deus. Cuidado com o que você já pediu a Deus em 2026. Porque às vezes nós pedimos tão pouquinho que Deus, Ele satisfaz os desejos do coração de cada um aqui. Mesmo pedindo um pouquinho. Sabe, nós tínhamos uma vez, eu estava fazendo uma semana de oração lá na Bahia. E todas as noites, tinha um momento de pedidos. Eu quero que Deus me dê saúde. Eu quero que Deus proteja minha família. Eu quero que Deus... E começava todo mundo lá no meu cantinho, só ouvindo. Eu lembro, sentado do meu lado esquerdo, em pé do meu lado direito, tinha um senhor que dizia assim: irmãos, eu quero que vocês olhem, porque eu pago aluguel e não é fácil pagar aluguel. É? Ele dizia: eu quero que Deus me dê uma casinha para eu morar. E eu ficava pensando: eita, Senhor, dá a casinha para ele. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia. Que Deus me dê uma o que, irmãos? Casinha. Terminou a semana de oração, eu abracei aquele irmão, fui embora. Disse: creio que Deus vai lhe dar uma casinha. Ele disse: amém. Fui embora. Um tempo depois eu voltei àquela igreja e estava lá o irmão. E eu ali na plataforma, ali, olha, sentado para pregar naquele saco, ele dizia... Ele só faltava levantar para dizer assim: ei, eu quero falar com você. E eu entendi, eu fiz. Como quem diz assim: depois, lá na porta, você fala comigo. Sabe, irmãos, foi um dos sermões que eu preguei ali que eu fiquei mais ansioso. Porque eu queria saber o que ele queria falar comigo. Quando terminou, eu estava na porta e ele disse: eu posso falar com o senhor? Ele disse: pode. Eu fui no cantinho e disse: Deus te deu a casinha que você pediu? O que é que vocês acham? Sim. Sim ou não? Sim. Eu disse: eu posso conhecer a sua casinha? Ele ficou assim e disse: né? Pode. Peguei ele, coloquei no carro e a gente foi. Eu disse, e eu fui dirigindo pensando assim: nossa, Deus deu para ele uma casinha assim, igual no bairro Maurício de Nassau, uma cobertura. Porque Deus, queridos, Ele quer dar para nós o melhor do melhor. Porque Ele sempre dá o melhor que Ele tem por nós: saúde, alegria, família, filhos. Eu tenho visto aqui algumas pessoas que chegam e dizem assim: a minha esposa está esperando o neném. Eu digo: olha que legal. Teve um que eu brinquei com ele, ele disse: serão quantos? Ele disse: a mesma quantidade de Chico Barros e Neto. Eu olhei para a esposa, ela fez: quantos? Sabe por que ele diz? Porque Deus, Ele é grandioso no seu agir, no seu doar. E a gente foi andando, e eu vi uma casa assim bonita, assim no alto de uma colina, coisa mais linda. Eu falei: ei, é aquela? Ele disse: não, né? E a gente foi andando e foi chegando no final, Leninha, da cidade. E eu vi aquelas casas, aqueles condomínios fechados, e a gente passava do lado, e a gente olhava para aquelas portarias, e eu dizia: deve ser aqui. E agora eu acertei: é aqui. E eu perguntava: é aqui? E ele: não é aqui. Eu fui ficando preocupado. Eu disse: onde o senhor deu essa casinha para ele? Na minha cabeça era casinha só, a palavra, mas Deus ia dar para ele uma casa bem grande. A gente saiu da cidade, entramos num... eu não sei como é que chama aqui, tem tanto tempo que eu estou falando aqui. Quando entra assim, eu acho que é um ramal, né? Assim, bem apertadinho dentro do mato. É isso, Adriano? Você que é um rapaz inteligente? Variante? É? Tá bom, ramal, variante.
Aí eu entrei no ramal, na variante, eu fui andando os matos assim, e batia no carro, e ele foi ficando triste, e eu fui olhando para ele, eu disse, onde foi a casinha que Deus lhe deu? Você pagava aluguel e agora você é proprietário de uma casinha? E a gente foi chegando assim, irmã, ele disse, pode parar. Eu parei. Eu olhei assim para os lados, e só tinha uma casinha lá dentro do mato. Eu disse, não, o senhor não fez isso. Você tem que saber como pedir a Deus. E paramos, entramos. Ele disse, eu posso entrar na sua casinha? Ele disse, pode. Abrimos a porta, a portinha velha de madeira, quem sabe ali, surradinha pelo tempo. Telhado baixinho, uma casinha muito humilde. E nós entramos. Aí tinha a sala, o quarto, a cozinha. O banheiro era lá no quintal de palha. Olhei para ele, ele olhou para mim. Eu olhei para ele e eu disse, eu preciso ver um semblante de felicidade no rosto dessa pessoa. E eu perguntei assim, você está feliz? Ele parou, olhou para mim e disse assim, por que Deus não me deu uma casa melhor? Por que Deus não me deu uma casa lá no centro da cidade? Porque Deus não me deu uma casa em que eu pudesse ter alegria e trazer os irmãos para ver a minha casa. Eu deixei ele falar, ele falou, ele reclamou, ele disse, não dá. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Aí eu peço uma casinha a ele e eu disse, ei, psiu. Ele olhou para mim e eu disse, você não pediu uma casinha, Deus? Foi. Eu disse, Deus lhe deu o que você pediu. Deus podia ter dado algo melhor? Podia. Ele disse, irmão Elise, então quer dizer que se eu pedir para Deus me dar uma casa maior, melhor, num lugar maior, eu vou ficar com duas? Eu disse, aí eu já não sei. Não sei. Vou encerrar minha fala agora. Porque nós vamos participar de algo assim que eu acho sensacional. Que você pediu a Deus agora no início de 2026. Olhem ali para aqueles números. Eu, quando entrei hoje, eu olhei para mim. Quem foi que fez isso aqui, irmão? Tem a mãozinha aqui. Eita bênção. Parabéns, irmão. Só que eu entrei ali, eu olhei ali e falei, uau! Eu me lembrei do irmão lá do Paraná que disse que Deus vai voltar no dia 27 de outubro de 2027. Aí eu me lembrei que só falta um ano. Eu não estou preocupado com isso. Você não deve estar preocupado com isso, mas você deve falar, pregar, gritar aos quatro cantos de Caruaru assim: Jesus vai voltar. Amém. Amém. Que compromisso você fez com Deus? Que foi que você pediu a Deus? Ele vai atravessar o deserto com você, mas não vai muitas vezes te livrar do deserto, porque ele vai atravessar com você nos braços. Amém. Quando eu olho para vocês no final dessa programação, eu quero dizer a vocês: Deus não é talão de cheque nem cartão, mas Deus é real. Amém. Percebe? Ele vai ajudar você. Amém. Ele vai conceder para você aquilo que você às vezes nem imagina, mas Ele vai conceder aquilo para você na reta final da história desse mundo, aquilo que é maravilhoso para você. Vamos imitar Salomão. Senhor, dá-me sabedoria. E você vai fazer, você vai agir, você vai pedir com sabedoria. A Bíblia diz que Ele satisfará. O que mais? Os desejos
do seu coração. Vocês podem ficar em pé, por